Então a Idade Média ficou famosa por conta dos alquimistas. Paracelsus era um grande médico, Nicolas Flamel também. Paracelsus e Flamel curaram muitas doenças, inclusive pestes na Europa toda, só utilizando sulfur, por exemplo. E eles eram alquimistas e deixaram uma obra fantástica, que foi resgatada em parte por Joel Aleixo, que é a pessoa que desenvolveu os florais alquímicos aqui a partir do Brasil, com as flores brasileiras. Ele tem um grande mérito, o Joel, em associar a alquimia antiga, os textos sagrados da alquimia, com o seu processo de produção de florais, do qual eu tive a grata satisfação de fazer um curso, e estou fazendo uma analogia da alquimia, dos florais alquímicos e com a acupuntura, com muito bons resultados e com algo que nos incentiva a cada vez a estudar mais, aprender mais e desenvolver mais. Eu estive na Rádio Mundial na quarta-feira retrasada, no programa Elan Vital, convidado por um microfisioterapeuta, um colega, para explicar a diferença entre floral e floral alquímico. A primeira pergunta dele era: o que é floral, o que é floral alquímico? Qual é a diferença? É uma série de diferenças, na verdade, não é uma única diferença. Para se ter ideia, o floral começou com Eduard Bach. Tem outros florais, como o de Saint-Germain, são essências de flores que tratam determinados sintomas, determinadas patologias, mais sintomas até. São eficientes e tem uma produção de flores e tem uma pesquisa nessa área bastante interessante. O que é um floral alquímico, que é o desenvolvido pelo Joel Aleixo? Primeiro começa desde... O Joel desenvolveu um sistema de produção que começa desde do plantio em determinada lua, da colheita em outra determinada lua, do trato, do manejo das flores, como trabalhar com as essências. As essências ainda são enriquecidas com determinadas substâncias, são misturadas e imantadas com metais, com geleia real, com própolis, óleos essenciais. É um outro tipo de produção. Enquanto Eduard Bach é uma produção mais solar, os florais alquímicos é uma produção muito mais lunar. Além disso, eu expliquei naquele dia no programa, que deu bastante sucesso, muitas pessoas ligaram elogiando, a própria interpretação. A gente começa já a fazer uma anamnese de um paciente que nos procura com uma visão alquímica, diferente de outros florais. A interpretação de cada indivíduo que nos procura, cada paciente que nos procura, já tendo a visão da árvore da vida, que tem as raízes ligadas a sulfur, a substância sulfur, o tronco ligado à substância salina e a mente e os pensamentos mais ligados ao elemento mercúrio. Então a gente já faz uma anamnese levando em conta essas três substâncias, que são primordiais para a visão alquímica. Então a anamnese ela já é alquímica, visando depois, mais tarde, para administrar um medicamento floral. Além disso, a gente avalia também os 4 elementos alquímicos, terra, fogo, água e ar, dentro daquela pessoa, como ela se manifesta, como é que se tem excesso de um elemento, insuficiência de outro, etc. E pode-se fazer a correção alquimicamente, que eu digo, por intermédio dos florais. Ou seja, é uma abordagem, não é só a produção que é alquímica, do Joel, bem cuidado inclusive, mas também o jeito de você fazer a anamnese, a abordagem do paciente e, obviamente, ministrar a medicação de acordo com a necessidade daquele paciente naquele determinado momento. A visão alquímica também dos florais é no sentido de fazer uma asepsia, como está dito aqui, que eu li agora há pouco. Antes de tudo, deve-se fazer uma grande asepsia dos miasmas, que é um termo alquímico, inclusive, para depois você chegar no medicamento certo daquela pessoa, em que você pode trabalhar para que ela saiba quem ela é, o que ela está fazendo aqui, e o que é mais importante para a gente curar aquela pessoa. Cada pessoa precisa fazer uma correção, uma transformação, por intermédio da sua própria história. Então a abordagem, a anamnese, a abordagem, a produção alquímica e também o ministrar
a medicação floral é todo um processo alquímico diferente dos outros florais que eu pelo menos conheço. Muito bem, isso é a área da alquimia Idade Média, alquimia floral. Nós vamos voltar a esse tema mais para frente. O que eu quero destacar aqui é que a alquimia, a alquimia ela não se distinta, ou ela não está longe, ela não se distancia da medicina chinesa, da acupuntura em especial. Em minha monografia de pós-graduação de Ciências Clássicas Chinesas, que me deu o título de pós-graduado em acupuntura, lato sensu, eu fiz, o tema da minha monografia foi A Busca da Flor de Ouro, que é um título de um livro do Jung, em que ele faz com uma visão psicológica, também baseada nesse estudo que a Fátima Brazão fez também, é uma busca, a busca do segredo da flor de ouro, que todos nós temos essa flor de ouro, pelo processo alquímico. E o Jung pegou os estudos da alquimia chinesa, fez uma analogia para trazer isso para a modernidade segundo a interpretação do inconsciente coletivo, dos arquétipos, que é uma teoria dele, que aliás ele se distanciou de Freud por conta dela, por conta disso. Então, eu gostaria de lembrar aqui nesse momento que a alquimia não se distancia, pelo contrário, ela faz parte, inclusive, da filosofia chinesa. Nesta monografia que eu me referi há pouco, eu extraí um texto ali que eu trouxe para a gente dividir aqui junto com vocês hoje para mostrar, comprovar que a alquimia interior é prevista pelos taoístas. Existe um livro clássico chinês chamado Wei Shen Shengliushi Mingzi, onde aparecem algumas palavras como campo de sinábrio, meridianos curiosos, meridianos singulares. Esses termos aparecem segundo uma interpretação do próprio corpo humano e o seu funcionamento segundo uma forma taoísta de encarar o corpo. Muito bem. Os campos de sinábrio, ou os dantian, segundo os chineses, são alguns locais do corpo humano reconhecido como sede das transformações e das mutações. Essas transformações e mutações são previstas pela alquimia. Abre aspas da monografia que eu escrevi. O sinábrio, o sulfureto de mercúrio, é uma forma inferior de uma pedra vermelha que em alquimia chinesa é a matéria-prima da pedra filosofal. Em outros termos, o sinábrio é a matéria de base para a elaboração do ouro em alquimia externa. A droga, no sentido de remédio ou medicamento, da imortalidade em alquimia interior. Ou seja, se já falava desses campos de sinábrio, ou sinábrio, que seria o chumbo primordial para se transformar em ouro, ou, como queria Jung, segundo os textos básicos dele, foi A Busca da Flor de Ouro, que é um texto clássico chinês. Um outro livro clássico chinês, o Shu Wen, faz referência à lembrança de que o sinábrio, ou dan, representa um poço, um agulheiro, ou um buraco, que contém uma pedra, garantindo e lembrando que o sinábrio é muito abundante no sul da China, e realiza, entretanto, uma importante ressalva. Abre aspas. Os campos de sinábrio não são, pois, nem depósitos e nem lugares ordinários, e sim campos onde se transformam certos materiais segundo a alquimia interior. Então são 3 campos de sinábrio no corpo humano. Olhem que interessante. Falamos aqui agora há pouco que a abordagem alquímica, do floral alquímico, do sistema Joel Aleixo, avalia cada ser humano como uma árvore da vida, com 3 substâncias. As raízes dessa árvore ligada a sulfur, o tronco dessa árvore ligada a sal e a copa da árvore ligada a mercúrios. A alquimia chinesa que fala também em 3 campos de sinábrio. O inferior, que fica embaixo do umbigo, o mediano, que fica em nível do coração, e o superior na cabeça. Abre aspas. A essência do homem e a menstruação da mulher presidem o nascimento e a
porta da união entre o Yin e o Yang e se situa a 3 polegadas abaixo do umbigo, ou seja, o campo de sinábrio inferior ou embaixo do umbigo. Tem um outro livro, um outro autor, que é o Zhao Bichen, da Alquimia Interior, também chinesa, fala que os campos de sinábrio são lugares de transformação da essência, dos sopros e da energia espiritual. Sopros de energia espiritual é uma linguagem taoísta, é uma linguagem chinesa, que mostra que o universo começou com um sopro, como se Brahma expressasse, né, a construção do mundo por um sopro, e que esse sopro se dividisse em cada um das pessoas. E cada um de nós temos esse sopro divino dentro de nós. Esse sopro divino é o Shen, é a consciência espiritual, que se subdivide em 5, assim como são 5 elementos na acupuntura, na medicina chinesa, diferente da alquimia, que são 4 elementos. Tem algumas coisas que são diferentes, mas dá para se fazer uma analogia. Não dá para falar que a alquimia e a acupuntura é uma coisa só, porque de fato as abordagens são diferentes. Mas tem algumas coisas importantes que são permitidas fazer analogias, como os movimentos, tanto os movimentos dos elementos da alquimia, quanto os movimentos dos elementos na acupuntura. Tem algumas coisas em que a alquimia é mais complexa do que a acupuntura, e tem outras coisas que a acupuntura é mais complexa que a alquimia. Os movimentos dos elementos, segundo eu entendo, na acupuntura são mais complexos, porque existem os ciclos de geração e os ciclos de repressão. Os de geração fazem um círculo e o de repressão forma uma estrela. Rapidamente vou tentar explicar aqui um pouco como é que são esses movimentos para a acupuntura. De um centro energético verde, estabelecido pela energia do órgão fígado e pela vesícula biliar como víscera, sai uma energia que alimenta o fogo. Madeira alimenta o fogo. Coração, intestino delgado, triplo reaquecedor e circulação e sexualidade. Então, a madeira alimenta o fogo. Esse fogo alimenta, depois que ele é extinguido, ele vira cinzas, ele vira terra. Órgão baço-pâncreas, víscera, estômago. Essa terra engendra em si o metal, ela tem dentro de si o metal. O órgão é o pulmão e a víscera é o intestino grosso. Esse metal, se aquecido, vira líquido, que é a água, rim e bexiga. Essa água alimenta a madeira alimenta o fogo extinguido vira cinzas, portanto tem em si a terra tem em si o metal que gera, o metal se aquecido vira líquido e o líquido gera a água que alimenta a madeira e assim por diante. Isso chama-se o ciclo de geração. Entretanto, existe também um ciclo de repressão, que a acupuntura trabalha com muita eficácia, muita eficiência, e só por essa correção entre geração e repressão pode-se curar pode-se tratar, na verdade, uma série de patologias, em que a madeira, ela esgota a terra. Lembra-se, madeira, fogo, terra. A madeira tira os elementos da terra para poder se suprir. Então, a madeira reprime a terra. A terra, por sua vez, reprime a água. Né? A terra vira barro com a água, mas ela toma conta da água. A água, por sua vez, mata o fogo, apaga o fogo. E o fogo, por sua vez, derrete o metal. O metal, por sua vez, corta a madeira. Lembra-se do machado, né? O metal corta a madeira. E a madeira, aí começa o ciclo novamente, né? O ciclo madeira, terra, água, fogo, metal, madeira. Então essa é a estrela de 5 pontas. Então um ciclo gera e o outro reprime.
para não ter um crescimento absurdo, né? Você não pode imaginar uma criança crescendo, crescendo, vira adulto, se não parar de crescer, vira gigante, etc, etc, etc. Entre outras teorias para o câncer, é exatamente isso, é um crescimento desordenado de células que acabam perdendo o controle da repressão. Por isso que tem o ciclo de geração e o ciclo de repressão entre os elementos. Para a alquimia, existem 4 elementos que também se movimentam. Terra, fogo embaixo, ligado às ancas, ligado à coxa femoral, e ar e água, mais ligado à área mental. Então, numa abordagem de um paciente, como a gente faz no consultório, a gente paga desde o pulso, desde o histórico, desde a queixa, desde como a pessoa é, se ela fala muito, se ela anda rápido, se ela pensa demais, se ela é chorosa, se ela é reclamante, se ela é ativa, se ela é passiva. A gente começa a fazer uma série de levantamentos para ter uma ficha de anamnese que pode ser facilmente comprovada pela tomada do pulso, para saber quais são os elementos mais fortes naquele momento, que estão hipertônicos naquele determinado momento, ou hipotônicos também, óbvio, não é só o ciclo de geração, mas também o de repressão. E o que você tem que fazer para poder corrigir aquilo? Obviamente que você, unindo as agulhas, unindo a dietoterapia, unindo com o floral alquímico, te dá uma série de ferramentas e muito mais eficácia numa atitude pontual para fazer esse tipo de correção. Mas voltando aos chineses antigos, que eu quero mostrar que a alquimia ela é muito mais antiga do que a Idade Média, mais antiga do que Paracelsus e também de Nicolas Flamel. Voltando ao Zhao Bichen, que é o autor chinês, que falam que são 3 regiões do corpo, que se concentram 3 etapas do trabalho psicofisiológico. Conforme o tratado dos 3 campos e os 3 sinábrios, abre aspas, a energia espiritual, que nasce no seio do sopro, ou seja, no seio do espírito, se situa o sinábrio superior. O sopro que nasce do seio da essência se situa no sinábrio mediano, no coração, e a união da água e o sopro verdadeiro forma a essência que se situa no sinábrio inferior. Ou seja, são 3 campos, né? O cérebro, o coração e o gênito urinário. No campo superior é a morada da energia espiritual, no campo mediano é o palácio dos sopros e no campo inferior é a região da essência. Isso é um texto clássico chinês, tá? Reconhecendo que existem esses 3 campos de sinábrio, o superior, o mediano e o inferior. Tem as 3 substâncias da alquimia, né? Da árvore da vida, raiz, tronco e copa, enxofre, sal e mercúrios. O outro clássico chinês bastante importante, o Da Shen, também cita esses campos de sinábrio. Eu peço paciência um pouquinho a vocês, que eu tenho que ler isso aqui, porque não dá para eu simplesmente falar isso sem ler isso. Essa trindade dos 3 fogos, né, também é ligada à literatura chinesa, ao céu, terra e homem. Sempre céu, terra e homem. O yin e o yang e o aspecto que nos coloca como se fosse o ponto equilibrante. O céu, terra e homem, nos livros clássicos chineses, sempre fala no céu mesmo, o céu existente, na terra, no planeta, e no homem como população. É uma visão macroscópica, né? Mas como queria, e como escreveu Hermès Trismegisto, 3 vezes grande, o egípcio, né? Um grande iniciado, escreveu que existem, assim como é em cima, é como está embaixo. Assim como é no macro, também é no micro, ou seja, também no corpo humano. Ou seja, o céu é a cabeça, terra é o mediano e o homem é o gênito urinário. Esse aspecto trino está em todas as tradições. Assim como pai, mãe e filho, o pai, mãe e Espírito Santo, Osíris, Horus, Osíris, Ísis e Horus no Egito, Brahma, Vishnu e Shiva na sabedoria hindu, e por aí vai. A trindade ela existe
em diversas religiões, em diversas civilizações, em diversas interpretações da criação do cosmos e do homem. E a interpretação do homem, tanto a alquimia quanto a acupuntura, fazem essa analogia do cosmos em relação ao próprio homem. Céu, terra e homem na pessoa física são esses três fogos, o triplo reaquecedor, que para a abordagem alquímica é raiz, que é mais ligada ao campo de sinábio inferior, o tronco ligado à questão salina, a questão mais emocional, e a questão mercurial mais ligada à mente, mais ligada ao pensamento, mais ligada à palavra, mais ao chakra laríngeo, né? Então, por aí dá para fazer essas analogias dessa trindade cósmica, essa trindade microcósmica e o que isso representa nas três substâncias da alquimia, no céu, terra, homem, da acupuntura e da medicina chinesa, bem como se faz a integração dos movimentos dos elementos, né? Nós falamos há pouco aqui como a medicina chinesa fala dos ciclos de geração de órgãos e vísceras e dos ciclos de repressão, como esses órgãos e vísceras se integram e se reprimem. E, assim, fazendo uma analogia à sabedoria chinesa, o pai e mãe geram e os avós educam, né? Na China antiga, não sei hoje como é, mas na China anteriormente, se falava muito de que o avô educava, né? Os mais velhos, os antigos, né? Os vô e vó têm um respeito muito grande em relação à família, inclusive culturalmente, né? Na família todo mundo fala, mas a última palavra são dos anciões, né? O ancião tem o quê de sabedoria. Os japoneses também são assim, né? Pelo menos antigamente tinha muito isso. Os avós eram respeitados e colocados como no ápice da família, né? Aqui na nossa sociedade moderna é um pouco mais diferente, muito mais complicada essa relação. Mas eles tinham essa relação do avô educar. Quer dizer, pai e mãe coloca no mundo, mas quem educa são os velhos sábios, né? Os avós. Por isso que tem essa relação de avô, né? A madeira gera, é o pai do fogo, e a terra é neto da madeira. Então a madeira vai lá e reprime, ela educa, ela coloca limites, né? Coisa que a sociedade moderna, sobretudo a brasileira, parece não saber direito como lidar com os limites, né? Por isso que as pessoas acham que o seu próprio umbigo acaba sendo o centro do mundo. Na verdade, não é, né? O umbigo das pessoas não é o centro do mundo. O centro do mundo é outra coisa. Então, este movimento previsto pela medicina chinesa é um pouco diferente da localização dos elementos da alquimia. Mas, de qualquer maneira, é importante a alquimia também, de acordo com o sintoma, a sintomatologia, os sinais, as patologias, né, que podem estar ligadas a esses três elementos, né, sulfuro, sal e mercúrios, além de hipertonificação ou hipotonificação dos quatro elementos. Então, feita a anamnese, tanto pela acupuntura quanto pela alquimia, tanto pela medicina chinesa quanto pelos elementos e pelas substâncias da alquimia, é possível trabalhar com uma linha não só de pontos de acupuntura, mas de dietoterapia, mas também com os florais alquímicos. Se, por um lado, a medicina chinesa ela é mais ampla no movimento dos elementos e de integração entre uma e outra, a alquimia tem uma grande vantagem de você fazer uma correção de uma falta de um elemento, por exemplo, ou por hiperparticipação de outro elemento, por exemplo, por dois caminhos bastante interessantes. Você pode trabalhar alquimicamente com o floral de uma maneira homeopática, ou seja, trabalhando de um lado igual do elemento. Você trabalha assim, em primeiro momento, no primeiro passo, com o floral ligado àquele elemento que está hipertonificado ou hipotonificado, de modo a corrigir. E se esse elemento não... Se essa providência
essa atitude não der os resultados que você espera, você pode agir do ponto de vista contrário. Em outras palavras, mudando de câmera, enquanto eu tomo uma água, em outras palavras, dá para se atuar homeopaticamente ou alopaticamente, ou seja, atuando pelo seu contrário. Se eu trabalho com fogo, por exemplo, a pessoa tem falta de fogo, provavelmente deve ter distúrbio na substância enxofre, né? Terra e fogo estão muito mais ligados ao enxofre. Se eu tento corrigir com o fogo e com a substância, se caso isso não der os resultados previstos ou desejados, é possível você trabalhar com água, por exemplo, né? Você pode trabalhar num eixo de água, fogo, ou terra e ar, né? Você faz os elementos agindo em X segundo o mapa da árvore da vida, que a gente coloca cada paciente nesse sistema de árvore da vida, sabe-se, faz o levantamento dessas 3 substâncias e dos elementos e faz uma receita alquímica floral, em que o paciente participa diretamente das escolhas do medicamento. Então esse programa é exatamente um pouco isso, de fazer esses traçados, né? Primeiro falando que a alquimia, ela não é da Idade Média, ela teve um grande fluxo na Idade Média, ela teve uma expansão de uma escola iniciática importante, né? Eram iniciados na alquimia, os alquimistas eles eram realmente pessoas iniciadas nos mistérios, eram ligados à medicina, à filosofia, à sociologia daquela época, mas é longe de ser a origem da alquimia. A alquimia já existia, como vimos aqui, na Grécia, no Egito, Roma, e também, inclusive, na China antiga, né? Existe há mais de 5.000 anos, né? E a abordagem da Ayurveda também tem, da medicina ayurvédica, também tem uma visão de alquímica, de 3 substâncias, né? Eu não lembro mais os outros 2, mas eles fazem uma leitura das pessoas de acordo com as 3 substâncias primordiais ligadas ao processo alquímico dessas 3 substâncias que estão ligadas a mercúrio, sal e sulfur, né? Respectivamente, a copa, o tronco e as raízes. E essa árvore da vida, tronco, raízes e copa, somos nós, né? Como somos ligados à terra, o que é o nosso tronco ligado às nossas emoções e a nossa mente, o nosso raciocínio ligado à copa. Uma das coisas que me agrada muito no aspecto da alquimia também, é preciso que se diga, é que uma árvore masculina é diferente de uma árvore feminina, ou seja, trata-se alquimicamente com florais distintamente homens das mulheres. Os homens têm uma característica em que predomina-se ou deve-se predominar principalmente o sulfur, as raízes, o enxofre, a raiz, com o sal e o mercúrio em menor escala, e nas mulheres normalmente mais sal e mais mercúrios e menos sulfur do que os homens. Então a abordagem do paciente, já pela questão ser homem e mulher, já é um pouco diferente, né? Inclusive a linha de tratamento também vai ser diferente. Então, uma patologia masculina num homem e mesmo uma patologia numa mulher podem ter origens diferentes. Assim também é com a medicina chinesa e com a acupuntura. Nós tratamos cada paciente como um indivíduo único por acupuntura. E uma enxaqueca num homem, uma enxaqueca em vários homens, podem ser tratadas com receita de pontos diferente, com dietoterapia também diferente. E também, obviamente, em relação aos homens e às mulheres. Então, tratar o indivíduo como único, tanto na alquimia quanto na acupuntura, são pontos de integração. Então, são vários pontos que se integram. Algumas coisas são diferentes, os movimentos são diferentes, algumas interpretações são diferentes, mas há muitas coisas nas bases, tanto da acupuntura quanto da alquimia, que podem ser unificadas e que podem ser utilizadas para o benefício das pessoas, dos pacientes que nos procuram. Eu estou muito feliz, estamos fazendo várias pesquisas nessa área, colocando medicamento floral na agulha,
colocando floral no corpo, creme florais, trabalhando com ventosas ou ventosas magnéticas, com cremes florais para determinados fins, e estamos observando diversos resultados bastante interessantes. Eu vejo que é um campo de pesquisa que se abre, em que muita coisa deve ser ainda pesquisada, trabalhada, mas de qualquer maneira há uma sinergia bastante interessante entre a acupuntura e a alquimia, em que muitas das coisas podem se complementar. Sobretudo porque a acupuntura trabalha em nível mais sutil, mais energético, de reequilíbrio do Qi, né, do chamado Qi, que é esse sopro, né? O Qi é um sopro que se manifesta no corpo humano por intermédio dos órgãos e das vísceras, e enquanto a alquimia floral, ela trabalha mais nas questões físicas, embora também a medicação floral alquímica é um medicamento vivo, não pode estar perto de computador, nem de televisão, etc. E obviamente tem uma conotação energética bastante importante. Então a analogia, a soma, não só a analogia, a soma da acupuntura com a alquimia é algo bastante interessante, em que as pessoas, quando fazem o tratamento floral, começam a ter alguns sonhos, começam a ter limpeza de miasmas, a gente consegue ir corrigindo entre uma sessão de terapia floral e outra, com a dietoterapia, com a acupuntura, com as ventosas, com as manobras, e vai ajudando a pessoa na correção do rumo de si mesma. Eu estou muito feliz, muito contente, bastante empolgado com essa nova linha de raciocínio e de estudo, e com resultados bastante evidentes, bastante interessantes. Realmente estou bastante contente com essa prática e com essa união. Obviamente, falamos rapidamente aqui sobre muitos assuntos profundos, não dá para tratar de todos os assuntos de uma maneira rápida num programa de 1 hora, mas eu me coloco à disposição de todos os internautas, de todas as pessoas que necessitam de maiores informações. Eu peço que me escrevam pelo e-mail jc de João Carlos Baldan, BALDAN, @gmail.com, repetindo o e-mail jcbaldan@gmail.com. Eu peço que me sigam no blog, eu estou atualizando o blog com os programas Saúde, estou fazendo as notas de saúde, escrevendo bastante no blog, atualizado diariamente. Salutis é o nome do programa, SALUTIS, traço, normal, não é underline não, traço, JC, que é meu nome, jcbaldan.blogspot, BLOG, spot, spot.com.br. Então, repetindo o endereço do blog, salutis-jcbaldan.blogspot.com.br. Na clínica, vou deixar o telefone da clínica, vocês podem também ligar, fiquem à vontade, pode deixar recado, eu retorno as ligações, 3263-1212 aqui em São Paulo, então o prefixo é 11-3263-1212 ou 3287-1515, 3287-1515, eu estou à disposição das pessoas para eventuais dúvidas, eventuais informações que se façam necessárias, e obviamente é um campo de pesquisa que está apenas começando. Nós estamos associando essas técnicas poderosíssimas, que é a acupuntura e a alquimia, uma agindo mais energeticamente, a outra fisiologicamente e energeticamente também. Elas se somam, elas não brigam entre si, pelo contrário, elas se adicionam, elas se casam, como deve ser feito um casamento alquímico interior. Relembrando, né, só destacando, já estourou o nosso tempo, de que a busca da saúde, a busca do bem-estar, não é ausência de patologias ou doenças. Pelo contrário, saúde e bem-estar é o processo de realização espiritual de cada um de nós. Nós viemos para este mundo com um espírito que tem as suas possibilidades maiores e menores. Todos nós temos pontos de vista, temos características, dons praticamente, que devemos exercitar, e também temos um defeito, os defeitos, né, que a gente traz, que devem ser trabalhados, né? Se a gente é medroso, nós precisamos trabalhar nossa coragem.
Se nós somos muito corajosos, precisamos nos conter um pouco, trabalhar a nossa temperança. Se somos orgulhosos, temos que trabalhar a humildade. É simples, é só pegar os 7 pecados capitais e trabalhar no sentido contrário, né? Cada um de nós temos, se temos inveja, temos que ser mais altruístas, né? É isso. A Suzy Paniquar Kipper, a colega. Oi, João, o programa está muito bom, parabéns. Desculpe, Suzy, eu estou falando aqui que nem um papagaio de pirata, e eu não sei se o programa está bom, se as pessoas estão entendendo, mas pelo que ela escreveu, agradeço a mensagem aqui pelo Face, o programa está muito bom, parabéns. O assunto é inesgotável, com certeza, para um tempo tão curto, eu tentei falar de tudo um pouco, não sei se fui claro, espero que sim, e ela sugere fazer uma série de programas nessa direção. É uma boa ideia, viu, Suzy? Acho que talvez uma vez por mês a gente possa fazer, aí sim pegar cada um desses tópicos. Eu até chamei as pessoas aqui para me entrevistar, para não ficar só eu falando que nem um maluco, mas ninguém quis, né? Ninguém quis me entrevistar. Então eu falei, bom, então eu mesmo vou entrevistar-me. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, né? É claro que o assunto é bastante complexo, mas eu espero ter feito uma linha de raciocínio que pudesse costurar essas informações tão importantes, tão maravilhosas, que nos colocam assim em contato com a nossa alma e faz com que a gente vivencie esse processo, né? Tanto pela terapia alquímica quanto pela própria acupuntura. Nós somos pacientes, nós nos tratamos e só assim nós podemos tratar o paciente que nos procura. Voltando ao Jung, maravilhosamente, o Jung, a gente gosta muito do Jung, tem o Chiron, né, o aspecto do médico ferido, né? O médico é ferido porque ele sabe quando o paciente traz uma ferida, ele já sentiu a dor daquela ferida e só por isso é que ele pode curar aquela doença, aquela patologia. Lembrando um pouco do Kingfish, né, do Rei Pescador, a gente estava falando do Parsifal no começo do programa, só aquela seta que fez o ferimento, só aquela seta pode tocar o ferimento e curar, né? Ou seja, uma concepção mais macro, quando surge um determinado miasma, quando surge uma doença, a cura vem junto, né? Nós estamos no mundo polar, então tudo que surge aqui tem o seu polo oposto. Isso é taoísmo, né? O yin tem o yang, o homem tem a mulher, só tem a escuridão porque tem a luz só tem porque há escuridão, porque se fosse só luz não haveria contraste, não haveria dia, não haveria noite. Então são todas essas interpretações maravilhosas que nos faz com que a gente avance como terapeuta, como busca de ser um curador, como busca de ser um médium, como diz o Dr. Evaldo, ser um médium entre o céu e a terra e ajudar os nossos semelhantes, né? Os nossos irmãos de jornada, nossos irmãos que estão aqui, nesse momento, aqui e agora. Eu agradeço muito a atenção de todos, obrigado a Suzy e as pessoas que tiverem dúvida, eu aguardo. Eu sei que tem outras pessoas aqui, que o chat realmente não sei se está funcionando ou não, mas de qualquer maneira eu vou levar em consideração essa sugestão da Suzy, para que a gente talvez faça uma série de programas nessa direção aí de unir a alquimia floral e a medicina chinesa, a tradição chinesa e a acupuntura. São 15h09, eu agradeço muito a atenção de todos, desejo a todos uma boa semana, lembrando que o Saludes começa toda segunda-feira às 14 horas. Às vezes a gente chega um pouco mais cedo, não havendo programa, a gente inicia um pouco mais cedo como foi hoje. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa semana, até a próxima segunda.